Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo, mais um episódio do podcast Relaciocinando. Aqui a gente fala de gente que se preocupa com gente, gente que gosta de trabalhar para gente e com gente, é muita gente. Aqui hoje eu vou conversar com uma pessoa que, se você acabou de entrar para o departamento de comunicação interna de uma empresa, se você acabou de começar a tentar reformular a sua gestão de pessoas da empresa, se você é da área de comunicação externa e acha que não tem nada a ver com isso, que o problema da comunicação interna é um problema deles, assiste esse episódio. Ouve, fica com a gente. E se até agora você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, por favor, aperta lá seguir no Instagram, aperta o sininho no YouTube, aperta todos os botões possíveis para você não perder nenhum episódio da gente aqui, tá bom? Então, seguinte, eu tô hoje com uma publicitária apaixonada por comunicação e marketing. Ela é a Larissa Battistini, com mais de 20 anos de experiência, carreira focada em comunicação corporativa há mais de 12 anos em multinacionais de grande porte. Ela já liderou as frentes de comunicação interna, externa e digital da marca Bayer. Atualmente, ela é head de comunicação interna e externa, diversidade e inclusão, cultura corporativa e employer branding da Kraft Heinz. Cara, olha essa passagem. Em 2020, ela conquistou alguns prêmios, principalmente durante a gestão do momento da pandemia. Comunicação interna, que foi uma área extremamente ativada nesse momento, porque era uma das áreas que mais precisava se preocupar com pessoas. Larissa, seja bem-vinda a Ai, esse episódio. É um obrigada. prazer ter você aqui. E a gente até agora conversou com pessoas assim de um calibre muito bom e com você, pelo visto, não vai ser diferente. Incrível. É um prazer por você estar aqui, seja bem-vinda. É um E eu quero prazer. começar falando com você sobre a comunicação interna de uma forma aí meio que linha do tempo. Como que você entende que ela evoluiu dos últimos anos até o momento atual? E acredito que eu pesquisei no seu LinkedIn, eu vi que você falou uma palavra que eu achei muito interessante, que foi o blackout, né, que foi dado no momento de pandemia, que provavelmente fez essa linha do tempo ser impactada de uma forma muito específica, né? Sim. Como que você vê isso hoje? Primeiramente, obrigada por estar aqui, Imagina. obrigada pelo convite, é um prazer compartilhar um pouco aí, do trabalho que a gente vem fazendo em comunicação. Eu acho que quando a gente compartilha isso, a gente ajuda a comunidade da comunicação a trabalhar melhor aí as frentes, então é um prazer estar aqui e compartilhar. Você sabe que a comunicação, eu tô bastante tempo já no mercado de comunicação interna e tudo mais, e o que a gente vê o que está acontecendo no mercado é que a gente vem saindo de um modelo, a gente já vinha antes da pandemia, saindo de um modelo de prestação de serviço, onde a área de comunicação interna atende as áreas parceiras e passa a olhar mais para o colaborador, né? É o básico do marketing. Quem é meu target? Quem é minha audiência? E esse é o princípio que a comunicação interna até então não trabalhava muito. E eu conversando com muitas empresas ainda, a gente vê isso caminhando ainda, né. E eu acho que a pandemia, quando ela veio, eu estava na Bayer, né, eu estava na Bayer já há algum tempo, e a pandemia veio num cenário onde a gente estava, contando um pouquinho da história que eu estava lá, ela estava num processo de integração com a Monsanto. A gente tinha acabado de fazer uma integração, né, que tinha acabado de comprar a aquisição da Monsanto, e estava num cenário onde como que a gente junta, né, 2 culturas totalmente diferentes, conecta essas comunicações, que tinham comunicações, né, Sim. trabalhavam, tinham metodologias, processos totalmente diferentes, como que a gente faz uma nova comunicação interna nesse cenário? E aí a gente estava pronto para lançar um novo modelo, a gente já tinha feito todo o processo de assessment, de olhar, todos os nossos colaboradores, as fábricas,
entender a nossa audiência, a nossa liderança, e aí a pandemia chegou. A gente estava pronto para sair, até brinco, né? Tava com o carro pronto para sair da garagem, e aí a gente teve que parar um pouco e atender o cenário da pandemia. E a gente enfrentou o cenário da pandemia sem a transformação da comunicação. Então, a gente tinha veículos de comunicação, a gente tinha processo de comunicação acontecendo nas duas organizações que não estavam ainda integradas, né? Então, contando um pouquinho dessa história, quando chegou a pandemia, a gente teve que parar tudo. Peraí, qual que é a prioridade agora? Então, esquece, vamos fazer um blackout, né? Que você trouxe aqui como exemplo. Vamos fazer um blackout do que está rolando de comunicações e da organização, das transformações, da aquisição. E vamos olhar agora para o cenário, que é um cenário pandêmico, onde a gente tem que cuidar das pessoas. E como uma empresa de saúde, né, a Bayer, precisava olhar para aquilo. Então, eu acho que foi o primeiro movimento que a gente fez muito forte de virada da comunicação quando eu estava lá, de sair desse modelo, né, de prestação de serviço, eu atendo as áreas e comunico para o colaborador aquilo que as áreas precisam, e fomos para o modelo, o que o colaborador precisa saber agora? Qual que é a prioridade? Porque num cenário de pandemia, eu tinha que trazer informação, a gente tinha comitê de crise 2 vezes por dia. Para trazer para o colaborador aquilo que era mais importante, para garantir nossas operações, para garantir a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Então, ali foi o primeiro exercício importante. Eu acho que a pandemia foi um aprendizado muito grande para todas as organizações de olhar para o colaborador, né? Ali, de fato, assim, o que ele precisa saber agora? Não importa agora que está acontecendo outra, estamos lançando um processo novo, uma política nova. Agora o cenário é cuidado do colaborador, né? Para garantir que as nossas operações continuassem. Então, a pandemia forçou um exercício muito importante. E dali, falando da Bayer, a gente conseguiu seguir nesse caminho. E aí, a gente já estava com um plano pronto de fazer uma comunicação interna já integrada das duas organizações. E a pandemia só ajudou a gente a ter mais embasamento para poder fazer isso acontecer. Vocês precisaram buscar mais dados ainda do que vocês achavam que isso. tinham. É isso. Né? E aí, diante da pandemia, manejando lá, né, equilibrando o pratinho dos temas que eram necessários ali para o colaborador naquele momento, a gente começou uma transformação da comunicação muito baseada na vivência que a gente estava tendo naquele momento. Uau! Então, isso foi muito, muito poderoso. Foi um período de muito trabalho. Muito. Eu imagino. O aviso da pandemia, quando o pessoal olhou e falou assim, olha, oficialmente temos uma pandemia, ninguém estava esperando. Não vou dizer que ninguém estava esperando, porque já se falava em algumas notícias que era provável que pudesse virar uma pandemia e tal, mas ninguém estava esperando de verdade que houvesse um aviso, né? E eu imagino que isso deva ter pego todo mundo de surpresa. Sim. Quem fez um movimento como vocês olhou e falou, calma, isso aqui que a gente tem é válido, mas nesse momento talvez não valha. Vamos reestudar a coisa e entender agora o que é que esse pessoal precisa de verdade. Impactou a vida de todo mundo, né? Na minha vida pessoal, por exemplo, eu tinha acabado de definir com a minha atual esposa que a gente ia morar junto. Ela veio para São Paulo, que ela não é daqui, e no dia seguinte vira uma pessoa e fala, estamos em pandemia. Exato. Isso influenciou o meu trabalho, a forma como eu trabalhava, isso influenciou a minha vida, isso influenciou. Imagina a dos colaboradores de todas as empresas e companhias que nós temos por aí. Imagina a de uma empresa como a que você me relatou agora, que é um conglomerado de muita gente. Não sei se você sabe quantas pessoas tinha lá, mas eu imagino que seja muita gente. Então, você conseguir lidar com isso deve ser realmente desafiador. Aqui no podcast, a gente tem um momento que eu te convido para tomar um café comigo. Então, nós temos algumas canecas aqui que todo mundo que está sentando nessa mesa está tendo a oportunidade de escolher. São algumas canecas com frases descontraídas, frases engraçadas. Então, temos o nosso amor é mais forte, consideramos justa toda forma de amor. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Temos a caneca O Golpe Tá Aí, cai quem quer. Temos Lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Temos, por favor, aguarde, instalando minha paciência. E atrás não foi possível. E temos
entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. Eu vou ficar Certo. com essa daqui que diz: as pessoas andam muito chatas, você não, você sempre foi. E não é pra você essa mensagem, mas é porque Ainda bem. acho que nessa semana essa frase teria sido muito interessante de ter sido usada. Aham. Brincadeira, pessoal. Eu faço com que o relacionamento seja o melhor possível com as pessoas ao meu redor. Mas a caneca é legal. Qual que você escolhe? Olha, eu vou escolher essa daqui, ó. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Muito bem. Por Tá? que Eu você acho está que, escolhendo essa caneca? né, eu acho que como mulher, né, e líder hoje, no lugar que eu cheguei, né, como uma rede de comunicação dentro de uma grande organização e tudo mais, às vezes a gente é questionado, né? Ah, sim. E acho que essa frase tem muito a ver com isso, né? Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro, Muito né? bom. E pessoas que trabalham na área de comunicação sabem que não necessariamente a gente tem uma qualidade de vida assim muito forte, né? A Pois gente é. tem gestão de crise, que surge sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, de final de semana, Meu, né? E tudo isso tem que acontecer de maneira muito organizada para que a gente cuide da reputação da nossa organização, né? Para que a gente cuide do que está acontecendo dentro e fora, né? Da nossa sim. imagem, da nossa reputação. Então, assim, pode parecer trabalhar em comunicação é legal, porque tem um monte de evento, né? Tem Tem esse quem pense mito, isso, é né? Quem está verdade, é começando a verdade. carreira em comunicação acha que, vou trabalhar em comunicação porque é super evento, é legal, é gostoso. Sim, é muito legal, é muito gostoso, mas também tem muito trabalho. Uh, É muito duro, É. né? E E não até nessa necessariamente a gente informalidade, tem, às vezes é né? difícil de se impor, né? Porque é uma área mais informal Exato. dentro do ambiente de Sim, trabalho, mas talvez seja até mais difícil de se impor nesse caso, né? exato. Então, acho que tem muito a ver com o momento atual. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Então, o momento que é o momento mais gostoso do nosso podcast, para quem está Oba! ouvindo a gente, o famoso barulhinho do café. E, por favor, E pessoas de comunicação são cafezeiras, né? a gente, se pudesse, tatuava uma xícara de café Não no é braço, né? O mesmo? que não é uma ideia ruim. Exato. Larissa, dando uma pesquisada no seu background, eu encontrei uma participação sua num documentário da Aberge, que trouxe alguns profissionais da área de comunicação interna para falar um pouco sobre a transformação que essa área está passando. E teve um momento ali que você falou um negócio que eu preciso perguntar isso para ela. Explica pra gente o que você quer dizer quando a galera da comunicação interna deixa de ser um prestador de serviço e começa a ser um consultor dentro das empresas, um consultor que vai sugerir também, que vai trazer alguns insights, dados e etc. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que, como função de comunicação, a gente acaba tendo interface com todas as esferas da organização, né? Então, tanto da operação quanto da alta liderança, e a gente consegue circular em toda a organização, em todos os temas. Sim, Então, a gente acaba tendo uma visão holística do que está acontecendo na organização, e eu acho que agora o mercado, as empresas estão vendo que a comunicação pode ser esse elo que vai trazer as melhores recomendações do que fazer naquele momento. Porque, às vezes, as decisões são tomadas no alto escalão. sim, Mas será que eles estão sabendo tudo o que está acontecendo dentro da organização? Né, os movimentos que estão acontecendo? Tem esse olhar para o colaborador do que está rolando e tudo mais? Então, a comunicação consegue ter essa visão. Então, eu acho que por muito tempo, e ainda algumas organizações continuam assim, a gente era uma área que prestava serviço. Então, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, você tem que me entregar uma arte, um comunicado, né? Eu preciso dessa comunicação para o dia tal, eu quero um e-mail, eu quero uma você campanha, vira um hub. né? E quando a gente estrutura e vai para uma comunicação mais 4.0, quando a gente olha para uma organização que tem uma comunicação interna mais definida, esse papel de tirador de pedido já não existe Não mais. existe mais. Não existe mais. Eu acho que quando eu olho as organizações, pelos papos que eu tenho com as pessoas por aí, eu acho que a gente ainda não tá lá. Eu acho que muitas organizações ainda estão nesse modelo de prestação de Sim, serviço. Mas o caminho é esse. A gente pode agregar muito valor quando a gente presta uma consultoria. Vou te dar um exemplo da pandemia. A gente estava sentindo a organização e vendo tudo o que estava acontecendo. Então, eu tinha subsídio para dizer, gente, não faz menor sentido a gente continuar com uma comunicação aqui, porque nesse momento a gente tem que virar o foco para cá. sim. Então, a gente passou a ter um lugar de fala dentro do board, dentro de um comitê de crise, por exemplo, de pandemia,
que as pessoas falaram, opa, a área de comunicação pode me trazer esta consultoria, né? Então, trago esse exemplo. Então, eu acho que esse é o lugar que eu sempre falo, né, quando me convidam para participar de uma palestra ou de algum... A gente tem que sair como área desse lugar de prestação de serviço. Não somos uma área prestadora de serviço. Faz parte ter um serviço ali entregue, óbvio, Sim. né? Mas a gente tem que sair desse lugar e trazer recomendação, olhar com um olhar crítico. Eu falo sempre isso para as pessoas que trabalham comigo. Você vai receber a demanda, o pedido ele vai vir. Pensa, entende e traz a sua proposta. Porque a gente tem condições de dizer qual que é o melhor caminho. Então, essa história de, me faz um e-mail aí, preciso de uma campanha. Não necessariamente. Às vezes não é uma campanha. Às vezes é um diálogo. Às vezes é um cascateamento através da liderança. Às vezes é uma reunião. Um e-mail, que não é comunicação interna. Então, as pessoas, elas acabam trazendo as necessidades delas através da comunicação interna, mas não necessariamente aquilo é. Então, quando você tem isso mais estruturado, você consegue prestar uma consultoria, né? Eu tenho esses canais, eu tenho metodologias para, isso aqui é uma informação que é comunicação interna, isso aqui é uma informação que não é. Isso aqui é um diálogo, isso aqui é uma reunião de trabalho, isso aqui. Então, essa consultoria que eu trago muita provocação para as pessoas e para os profissionais de comunicação. E como que isso é aceito? Olha, dos fóruns que eu participei e das trocas que eu tive, é como se fosse, nossa, né? Precisamos ir para esse lugar. Vocês estavam ali até agora, a gente não sabia que podia usar vocês assim. E hoje, assim, muita comunicação interna é como se fosse uma agência dentro da empresa. Sabe? Você tá fazendo arte, comunicado e campanhas, né? E com o olhar do cliente interno, né? Do parceiro interno. E será que a gente está olhando para o colaborador? Então, as grandes reflexões que eu trago quando vem um pedido, vem uma necessidade, mas isso é o mais prioritário para o colaborador nesse momento? Diante de tudo que a gente precisa trazer para ele, comunicar para ele, o que é mais importante? Muito legal. Então, esse é o tipo de questionamento que a gente tem que fazer. Porque o profissional de comunicação interna, ele estava muito preparado para sair tocando as campanhas. E não importava o que o colaborador vai tuchando campanhas criativas, lindas, maravilhosas, inovadoras, mas não necessariamente ele consegue dar conta de absorver, né? Então, a reflexão que eu trago, a provocação que eu sempre trago é: esse é o melhor momento para a gente trazer essa comunicação? Esse é o tema mais importante que ele precisa fazer para ele trazer? Esse é o melhor canal? Essa é a melhor forma de trazer? Isso é de fato uma comunicação interna ou isso aqui a gente resolve de uma outra forma? Então, esta prestação de serviço é o que eu trago de provocação para os profissionais de comunicação, para minha equipe, para quem trabalha comigo. E assim, quando as pessoas recebem uma recomendação, uma consultoria, elas ficam surpreendidas, né? Porque a área de comunicação era de receber pedido. E quando vem uma provocação, quando vem algum questionamento inteligente, falando, gente, talvez isso não seja o caminho, talvez a gente pode ir por aqui, talvez a gente siga assim, assado. Uau, né? Então, é nesse caminho, é nesse lugar que a gente precisa caminhar como comunicação. E eu acho que a gente está ainda indo. Bom. Como área de comunicação interna, tá? Eu acabo, no meu dia a dia, como uma consultora uma vez falou para mim, vestindo muitos chapéus diferentes. E quando eu tô com o chapéu do designer gráfico, que é o papel que eu desempenho na Arte pela Arte, eu olho e falo, legal, beleza, aqui eu sou designer gráfico. Só que eu trabalho basicamente apenas para comunicação interna. Eu preciso entender mais desse universo para eu conseguir não ser apenas o cara do Photoshop, né? E Da arte, né? o cara da arte. Comunicado. A frase que eu sempre escuto, né? Você é o cara da criatividade, aí é com você, né? Mas eu tenho nos últimos anos trabalhado, e o podcast Relacionando é um produto disso, desse interesse em crescer ainda mais. Mas eu tô dizendo isso porque acontece muito de eu participar de algumas reuniões e no meio da reunião, o pessoal que tá daquela área que está conversando, normalmente junto com a pessoa da comunicação interna que está sendo demandada por essa área, traz a necessidade da demanda, porque eles querem comunicar tal coisa, e eu consigo ali olhar e falar, gente, mas eu atendo também a área de tal coisa da empresa, e eles estão fazendo... Será que não existe um quadro geral na qual a gente olha e fala assim, peraí, o pessoal de tal coisa está impactando os colaboradores com esse assunto aqui agora. É isso. Se a gente trouxer esse, a gente Junto. não vai perder 50% da atenção que o seu também precisa ter. É esse olhar, né? consultivo. E aí eles olham e falam, putz, é verdade, putz, o problema é que a gente já marcou a data, tal, não sei o quê, e aí acaba saindo tudo ao mesmo tempo. Mas é bacana a gente ter esse olhar, e eu acabo também desempenhando esse papel da comunicação interna, apesar de designer gráfico, justamente porque
de fora eu consigo olhar e falar, gente, É isso. mas... E aí vem essa provocação, né? Porque tem muitas empresas que existem, que atendem como comunicação interna a área de compliance, de facilities, a CIPA, Que tem e um que são volume. assuntos que, convenhamos, é difícil de você ganhar a atenção das pessoas em relação a esse assunto. É difícil você ganhar a simpatia das pessoas. E aí É isso. você se reinventa, fala, não, eu vou fazer isso aqui de uma forma divertida, não, eu vou fazer um podcast sobre esse assunto, eu vou fazer, né, para tentar conseguir ganhar a atenção das pessoas. Só que eles ainda estão tentando isso sozinhos. Uhum. Tentando, quebrando a cabeça e tal. É quase como eu brinco que é o RH tentando montar a própria apresentação de PowerPoint. Quando eu tô ali falando, cara, deixa comigo. Que eu ajudo. Você É. Cada um na sua a expertise. mensagem tá aí? Deixa que eu vou fazer um negócio É. muito lindo pra você, fica tranquilo. Então, cada um no seu quadrado, todo mundo trabalhando pelo Exato. mesmo, né? E isso, eu acho que é muito importante o que você falou, né? Então, esse olhar consultivo é esse olhar de conectar os pontos, né? Porque a gente tem informação do que está acontecendo na organização. Às vezes não, às vezes É. a gente é surpreendido também. Mas como que a gente consegue conectar as coisas para a gente trazer talvez de uma forma única para o colaborador? É. Ele é um só, será que ele dá conta de absorver? Ele tem todas as atividades dele, tudo que está acontecendo na organização, todas as transformações. Então, assim, uma das coisas que eu trabalho muito também é assim, como que a gente hierarquiza as informações para que o colaborador saiba de fato aquilo que é mais importante, aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele precisa saber e agir, e aquilo que ele precisa transformar, que ele precisa, de fato, ter uma ação mais 360, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação na comunicação. E o que acontece em muitas das empresas eu preciso criar campanhas criativas que competem entre si, Que competem uma entre si. mais legal que a outra, porque aquela campanha foi muito legal, então a gente tem que ser mais criativo, e isso não tem fim, né? Mas é isso que precisa? Não, o que precisa é a comunicação chegar. Ela precisa E ser chegar de maneira... absorvida. E ele precisa entender aquilo que é mais importante naquele momento. Ele precisa Uhum. entender. Então, eu sempre brinco, né? A gente precisa segmentar aquilo que vai pro Jornal Nacional, aquilo que vai pro SPTV, aquilo que vai pro Bom Dia São Paulo, porque a gente precisa dar pesos diferentes para as coisas. Tem coisas que vai ser mais importante naquele momento para ele. Sim. E ele precisa entender que aquilo é mais importante para ele absorver. E ele não vai dar conta de absorver tudo. Então, como é que a gente une o que a empresa precisa comunicar e o desejo dele também de entender a informação? E aí não é só criando campanhas criativas, maravilhosas, e adesivando a empresa inteira, não é isso. Também pode ser, Também. mas não é só isso, entende? Então, eu acho que esse é o grande desafio do olhar consultivo do profissional de comunicação, que precisa olhar para o colaborador. Óbvio, eu tô ali para atender também as necessidades da empresa, Sim. mas como que eu equilibro isso? Porque senão eu fico só atendendo a necessidade das áreas, entuchando coisa no colaborador, É verdade. que não vai dar conta de absorver. Aí o resultado vai ser, nossa, mas ele não engajou, ai, mas a comunicação não foi efetiva, ai, não deu certo, não deu resultado. Claro, ele tá soterrado de informação, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. E falando em equilíbrio, existe esse entendimento de que precisa haver nas campanhas de comunicação interna, no trabalho que é gerido pela comunicação interna, um equilíbrio entre o que a empresa precisa passar e o que o colaborador precisa de fato, como colaborador também, não só absorver, mas também de ser atendido, Uhum. né? Como é que você enxerga hoje a melhor maneira de encontrar esse equilíbrio? Hoje a gente precisa do líder comunicador, né? A gente fala muito disso, parece batido. O líder também tá cansado, tá? O líder também... Batido, será? Líder comunicador, a gente fala bastante, né? Quando É? a gente fala de comunicação interna, a gente fala bastante do líder comunicador. Pode parecer meio batido, nesse Uhum. sentido, né? De falar disso, mas a gente precisa do líder como uma pessoa que vai trazer informações importantes e necessárias para a organização também. A comunicação interna, só através dos canais, dos veículos, não vai fazer acontecer sozinho. Uhum. Então, a gente precisa da força da liderança, cascateando esses temas que são, de fato, extremamente importantes, por isso a importância da hierarquização da informação, aquilo que eu preciso só colocar no canal, aquilo que eu preciso do engajamento da liderança também, e aquilo que eu preciso de uma campanha, de um projeto, de uma ação 360. Isso é a hierarquização da Isso é a informação. hierarquização da informação. Eu uso até uma metodologia da pirâmide, da Ah. pirâmide de uma matriz de hierarquização, né?
Por isso, porque eu acho que, para ficar claro, assuntos que eu preciso envolver o líder, que são de fato coisas que os colaboradores precisam agir, transformar, a gente precisa da voz do líder. Uhum. E eu acho que o grande desafio também é esse, né? É um líder que está supercarregado, que está cheio de coisa, está administrando um monte de temas. Tem líder que tem equipes gigantes, né? Então, como que a gente traz? Então, a gente precisa também ajudar esse líder a ele entender o que ele precisa saber e o que ele precisa cascatear. De maneira simples, fácil, prática, para que a gente conte com ele naquilo que de fato é importante. Então, um tema que as pessoas precisam saber e que a gente precisa, porque não necessariamente vai ser o que o colaborador quer saber, né? É. Porque o colaborador quer saber o quê? O que impacta no meu bolso, o que eu ganho com isso, né? O que isso vai me trazer de vantagem, óbvio. Esses são os temas. Se eu Sim. falar de uma comunicação de participação de lucros, eu não nem muito esforço. O colaborador automaticamente se interessa por isso, porque é um interesse Com dele. certeza. Um novo benefício que me afeta. Então, são temas, remuneração, tudo que é relacionado a temas que interessam a ele, é óbvio que ele vai prestar mais atenção. Sim. Acabamos de fazer uma campanha lá na Craft Heinz com viagem para a Itália, um concurso Olha, internacional com viagem para a Itália. o podcast pode se inscrever? Não. Já foi, a pessoa já está lá na Droga. Itália. Oh, parabéns que você que tá na Itália agora. Parabéns. É uma mulher de vendas maravilhosa. E fizemos um concurso, óbvio, esse tema vai chamar muito mais atenção do que qualquer outro. Claro. De política, de compliance, de qualquer outro. Então, é por isso que a gente precisa do papel do líder também, ajudando a gente a trazer esses temas importantes para a organização. Né? Então, a gente tem trabalhado muito o desenvolvimento de líderes. Eu trago isso muito como estratégia essencial para a transformação da comunicação e para a evolução da comunicação interna. E nesse equilíbrio, e aí voltando naquele papo da pandemia, eu quando tenho que falar sobre a pandemia, eu sempre acabo trazendo o fato de que, não vou dizer que ninguém olhava para o lado humano e pessoal, eu acho que olhava-se, mas nunca se precisou Acelerou, né? olhar tanto para o lado humano das pessoas, para saber se a pessoa dentro de casa está com alguém doente, para saber se a mãe acabou de falecer porque, Exato. né, para saber se a pessoa conseguiu se vacinar, e não só esses termos de saúde, mas todo o impacto que vai acontecendo, até divorciou porque a relação acabou não se sustentando e tal. Então, a pandemia trouxe essa necessidade desse olhar maior. Sim. E isso para você trouxe quais aprendizados aí que hoje você consegue perceber que ajuda nesse equilíbrio que a gente acabou de citar? Você sabe que, ainda conectando com o tema de líder, né? Eu acho que na pandemia, trazendo o case da Bayer, né? Quando eu estava lá, esse papel do líder, ele foi, assim, de fato, olha, realmente é importante. Os líderes entenderam que eles tinham um papel muito grande e importante. Uhum. Porque não necessariamente a gente tinha os canais ideais para falar com as pessoas, né? A gente saiu de um modelo presencial, com às vezes um dia de home office, e foi para 100% home office. Então, os canais, a forma que a gente se comunicava, mudou. A chance de se distanciar é muito grande, né? Então, a importância do líder ter momentos com a equipe, de cascatear informação. Ali, dentro dessa história que eu tive dentro da Bayer, foi assim o que de fato virou a chave, né, para a importância desse papel. Sim. Porque antes, né, assim como qualquer outra empresa, fica aquela coisa, né? A comunicação comunica, a comunicação traz à tona. E ali foi um cenário, assim, importante, né? E aí, dentro desse cenário, junto com a equipe de RH, a gente desenvolveu como que a gente pode trazer para o líder ferramental para ele poder olhar de maneira mais empática, inclusiva, para esse cenário todo que você acabou de citar. Sim. Né? Isso aconteceu muito, né? Dentro desse cenário de pandemia, né? Bayer 35 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 6 mil colaboradores, né? Então, aconteceu de ter pessoas que passaram bem por esse cenário e pessoas que não passaram. E como que a gente continua, né? Com as pessoas engajadas, com as pessoas, né? Se sentindo parte dessa organização que estava ali vivendo um cenário difícil. Então, esse papel fortaleceu muito, né? O do líder comunicador. Então, foi a grande virada, assim. E eu acho que isso se permanece, né? Óbvio que algumas empresas estão voltando, estão mais presencial ou mais home office, mas não dá mais para voltar atrás quando você vai para esse caminho, né? Então, e ali naquele cenário a gente criou algumas ferramentas importantes também dentro da comunicação. Como a gente traz conteúdo,
gestão de conteúdo também. Como a gente traz conteúdo num momento onde a gente estava falando muito de fake news, Tá. né? E como empresa de saúde, como que a gente traz conteúdos através dos nossos médicos, através dos nossos conhecimentos internos, conteúdos de qualidade para ajudar o colaborador a não se envolver em temas como fake news ou como, né? Nesse cenário difícil que a gente estava. Então, a comunicação interna também foi fundamental na produção desses conteúdos, de trazer formas. A gente trouxe alguns influenciadores para conversar com os colaboradores, né, de maneira virtual. A gente trouxe momentos específicos para gerar esses conteúdos corretos e para que esses 6.000 colaboradores e suas famílias, né, a gente pudesse ter essas pessoas engajadas 6.000 pessoas. Exato, é uma comunidade muito grande no Brasil, né? Então, que impacta não só 6.000 pessoas, mas suas famílias. Sim, Então, como que a gente usa isso a nosso favor, trazendo conteúdo que de fato é verdadeiro, que de fato é científico e que de fato é embasado. Então, foi um momento muito legal também da comunicação de ser reconhecida como uma área que traz conteúdos importantes dentro de cenários críticos. Na Craft hoje, vocês têm mais ou menos quantos funcionários lá hoje? Eu tô na Craft, né, trazendo um pouquinho da minha história, né, eu tô lá há 3 meses, vou fazer quase 4 meses lá, então tô aprendendo muito, né, sobre a Craft Heinz, O melhor ketchup do mundo. Exato, né, marcas Quero, marca Hemmer, marca, né, Heinz, então muito legal, a gente tem unidades aqui no estado de Goiás e em Blumenau, né, em Santa Catarina, então eu também sou responsável pela operação na América Latina, então Chile, Venezuela, México e Caricã, que é Costa Rica e Caribe. Então, ainda vou conhecer as operações, né? Conheci agora mais profundamente o Brasil e agora vou conhecer a América Latina também. Mas considerando aí a população América Latina, a gente tem aí cerca de 4.500 pessoas, em torno disso. E aí, obviamente, eu imagino que cada país tem a sua gestão de comunicação interna, porque se a gente está falando aqui do individual, do que é necessário, do que é realmente necessário, cada país tem a sua cultura, Exato, né? E isso exato. não dá para uma pessoa dentro do Brasil sozinha, né, tocar o que vai acontecer no Caribe, por exemplo. E a importância da rede, né? A importância da nossa rede. Da rede, Da sim. rede de comunicação, independente se é uma pessoa que está na posição de comunicação ou se ela é um focal de comunicação que apoia a importância desse grupo fazendo acontecer na ponta, né? E aí é que eu entro com uma pergunta que eu imagino que eu até imagino que a resposta seja óbvia. Para você conseguir ter tanta gente mapeada, e a palavra já entrega a resposta, eu acho, você precisa mensurar. Né? Você precisa entender o quanto está sendo o de alcance realmente do seu trabalho, o quanto está sendo absorvido, o que está realmente impactando e o que está gerando, talvez, de consequências. Hoje, na Craft e nas outras empresas na qual você passou, você tem tentado implementar a questão das ferramentas, principalmente de métricas, os canais digitais, para que isso que você falou tenha realmente o alcance que você precisa que tenha? Como é que você trabalha hoje com isso? Você sabe que eu vim para o desafio da Kraft Heinz para, de fato, fazer essa evolução na comunicação, né? Então, conectar. Antes, as áreas de comunicação interna e externa, elas eram separadas dentro da organização. E aí, com isso, eu trago as duas frentes, né? Interno e externo conectadas dentro da minha estrutura. Então, eu acho que com isso a gente tem um ganho muito importante. E o meu grande desafio lá, né, para os próximos, né, para esse ano e para os próximos anos, é como que a gente constrói essa evolução da comunicação interna, da comunicação externa, e como que a gente traz as outras frentes que eu também lidero, diversidade e inclusão, cultura corporativa, né, e employer branding, dentro de um grande guarda-chuva de reputação. Sim. Né? Então, acho que esse é o desafio, por isso que eu estou na Kraft Heinz, com esse grande objetivo aí de fazer essa evolução. Acho que muito já foi feito dentro da organização, mas acho que a gente vem aí para dar um próximo passo dentro da área. Olhando para a Bayer, né? A pandemia só me ajudou, junto com o time, a fazer essa evolução, né? A gente se conectou com uma startup, a gente implementou ferramentas para trazer data analytics e a gente conseguiu, a partir da implementação que a gente fez durante a pandemia, mensurar exatamente tudo que a gente fazia dentro da comunicação interna. E eu acho que essa foi a grande virada, porque quando você tem dados, você tem informação, você consegue
dizer aquilo que é mais relevante para o colaborador, aquilo que está trazendo resultado, que não está trazendo resultado, e a gente conseguia mensurar isso real time, né? Na hora certa, ali, sim. no momento que a gente precisava para tomar qualquer decisão. Então, eu acho que o grande desafio também da comunicação interna, olhando para a comunicação interna aqui especialmente, é a gente ter informação, porque senão fica muito subjetiva. A comunicação não deu certo, não deu resultado, as pessoas não engajaram, fica muito no subjetivo. Com os dados na mão, a gente sabe quantas pessoas engajaram, quantas clicaram, quantas curtiram, quantas interagiram, quantas leram, quantas não leram, e assim por diante. Quanto tempo navegou. Então, isso nos ajuda como área a, de fato, nos posicionar como consultores e, de fato, ter estratégia ali. Olha, a gente não recomenda seguir esse caminho por causa disso, disso, disso. E tá provado aqui, ó. E tá aqui, né? Então, eu acho que recomendo para todas as áreas de comunicação interna. A gente precisa focar em análise de dados, a gente precisa focar em KPIs, a gente precisa focar, sair do subjetivo, deu certo, não deu certo, eu acho que não funcionou, eu acho que as pessoas não querem participar, para um outro modelo. Outra coisa que também a gente precisa levar em consideração, que a pandemia acelerou muito, as pessoas estão exaustas, lotadas de conteúdo. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Então, às vezes a gente fala, não deu certo aquela comunicação, as pessoas não engajaram. As pessoas, se elas participarem de todos os eventos, de todos os workshops, de todos os treinamentos, de todas as ações, ninguém trabalha mais. É verdade. Então, será que a gente está tendo esse olhar empático com o colaborador? Ou a gente está só, eu preciso que o colaborador faça isso, faça aquilo, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto também. A pandemia também trouxe uma sobrecarga e um volume muito grande. Por isso que se fala tanto agora de saúde mental, né? Então, de segurança psicológica, saúde mental. Porque trouxe um volume a mais, né? Para todo mundo. Então, e trabalhando de casa, todo mundo não tinha aquela separação, né? Tenho que ir até o trabalho, volto do trabalho. Eu tinha ali um momento de respiro, né? De pensamento e tudo mais. Eu estava trabalhando de casa 100%, às vezes trabalhando muito mais Muito horas, mais. né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os dados nos ajudam e a gente tem que tomar cuidado com o volume. Trabalhando de casa, eu que sou um exemplo de home office 100%, você não sabe que horas você é a pessoa e você não sabe que horas você é o profissional, Exato. né? E é impressionante porque dentro do trabalho, você se acostuma, da empresa, você se acostuma a deixar o pessoal pro lado de fora. Até porque é demandado que Exato. você deixe e tudo mais, você não pode ficar ali achando que o ambiente de trabalho é um ambiente para você tocar suas coisas pessoais. Só que você não faz a mesma coisa quando você está no seu ambiente pessoal com o trabalho. Né? É sempre aquele e-mail que você viu que chegou 9h30 da noite de alguém que ainda está trabalhando e você olha e fala, vou responder agora mesmo, porque Mas aí eu tô já... aqui. E aí você olha e fala, tipo, por que eu tô fazendo isso? Exato. Né? E a gente tá 24 horas, né, ligado. Saúde mental tem sido um tema realmente muito, muito, muito discutido. E todos os ferramentais, né? WhatsApp, é uma necessidade de resposta rápida, né? Então, tudo isso Exatamente. traz uma aceleração muito grande. Eu ia justamente te perguntar dos dados que você descobriu, que você conseguia adquirir, quais foram as ferramentas, os canais que você aprendeu que eram os essenciais que você... Não que talvez você nunca tenha usado antes, ou que você já usava e entendeu que ele era ainda mais relevante. Quais foram esses canais, essas ferramentas? O que ganhou força na pandemia foram os canais que a gente chama de comunicação quente. Comunicação falada, né? As lives, os bate-papos, os legal. webinars, né? O nome que seja, né? Dessas reuniões. Porque as pessoas estavam carentes de ter contato, né? Então, quando você tem uma comunicação falada, quente, com conteúdo humanizado, né? Ali uma pessoa falando, eu não tenho que ficar lendo todo o conteúdo que vem por e-mail e tudo mais, foi o mais efetivo, olhando para minha experiência na Bayer em específico, Sim. Tá? Então, a comunicação quente, para mim, foi o que ganhou muito valor e espaço. Dentre as ferramentas, sempre foi, para mim, como profissional de comunicação, Sim. O que a gente sempre traz muito forte, mas as pessoas entendem, né, de um modo geral, os parceiros, os stakeholders, que é sempre o frio, né, a comunicação, o e-mail, o intranet, o que for. E a gente viu que a gente precisava migrar mais forte para isso. Então, trazer na voz de um head, trazer na voz das pessoas, trazer na voz
dos próprios colaboradores sendo protagonistas da comunicação foi o que deu mais efeito ali na comunicação e trouxe esse carinho, essa humanização ali naquele momento. Falando de canais, tá? Eu acho que às vezes fica esse mito, a gente precisa de um canal revolucionário, precisa de um canal novo. Vamos fazer primeiro o básico bem feito. Será que a gente está usando o e-mail da melhor maneira possível? É para usar e-mail? A nossa cultura? Tudo depende da organização. Que estágio está cada cultura? Sim. Que estágio está cada organização, né? Será que a gente está usando os básicos bem feito? Será que a gente está conseguindo mensurar e dizer, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando? Então, a gente tem que parar com esse negócio de, preciso de um canal revolucionário. Primeiro, vamos entender o que é melhor para aquela cultura, o que funciona, faz o básico e a gente evolui, depois dá um próximo passo. Então, assim, quando eu olho para a jornada do que a gente fez na Bayer, da evolução, teve um canal disruptivo? Não teve. O que a gente fez foi estabelecer governança, metodologia de trabalho, hierarquização da informação, a gente colocou canais básicos, que era o que era necessário naquele momento, porque a gente estava integrando duas culturas, duas organizações, e a gente precisava começar pelo básico. E eu acho que muitas empresas erram querendo trazer, eu vou trazer uma ferramenta nova disruptiva, mas a cultura não está preparada para aceitar aquilo. Ou as pessoas ainda não estão preparadas para visualizar a comunicação dentro daquela ferramenta. Tem que ensinar a pessoa a mexer o negócio. Exato. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Cada empresa, cada organização, cada cultura vai ter aquilo que é melhor para aquele cenário. Então, para a Bayer, a gente implementou canais básicos, com mensuração, com dados e com muito diálogo, que era o que a organização precisava naquele momento. Um momento de integração, de sinergia de cultura, de pandemia e tudo mais. Então, era aquilo que era necessário. Aí as pessoas me perguntam, nossa, mas isso era algo mirabolante? Não fizemos. Não, o que a gente só fez usou. foi fazer bem feito, com dados, com consultoria, saindo de um lugar de prestação de serviço, olhando para o colaborador e acertando as mensagens nos canais e nos veículos corretos. Muito então, bom. Se as comunicações hoje fizerem isso, já é um passo. Depois a gente dá o próximo. A gente tem a tendência, vamos pegar aquilo ali que é inovador, moderno, e às vezes não vai dar certo. Então, vamos começar com o básico, depois a gente vai para o próximo. Vamos sentir, vamos mensurar, e com base nos dados, a gente toma a decisão do próximo passo. Muito bom. A pessoa de comunicação externa que ouviu lá no começo do episódio, falando, se você é da comunicação externa, ela deve estar esperando essa pergunta até agora, então vamos dar a ela a oportunidade de ouvir. Como assim uma pessoa tocando a comunicação interna e a comunicação externa da mesma empresa? E por que isso é tão importante? Por que foi decidido dessa forma? Vou te trazer a minha opinião pessoal, Larissa Santos Battistini. Perfeito. Hoje não tem mais fronteiras, né? Entre comunicação interna e externa. As pessoas estão com o celular na mão, o WhatsApp acontecendo. Então, por mais que a gente trabalhe um conteúdo, óbvio, focado no colaborador, que é uma comunicação interna, esse conteúdo pode estar no externo daqui 30 segundos. Então, eu acho que essas barreiras, elas foram sendo quebradas diante de tudo que a gente viveu, de transformação e de novas ferramentas, tecnologias que vem acontecendo nos últimos anos. Então, assim, para mim, a comunicação interna não dá para andar separado da externa. É óbvio, quando a gente olha para o time, tem pessoas específicas tocando as frentes, né? Para que, de fato, a gente consiga focar e fazer acontecer. Sim. Mas essa integração do que acontece de dentro para fora, ela é extremamente importante. Um dos pilares que eu cuido é cultura, né? É um dos pilares que eu cuido também é employer brand. Eu não posso ir para fora, trabalhar uma marca empregadora, trabalhar uma marca institucional, se eu não vivo lá dentro. Então, não adianta eu ter os melhores proof points, os melhores textos, vender uma organização que a gente não é. Né? Então, a importância disso ir sempre de dentro para fora. Então, a gente precisa trabalhar muito bem dentro para ir para fora. Né? E aí, quando eu falo de comunicação interna, indo para comunicação externa especificamente, colaborador é influenciador, colaborador é verdade. Consumidor, colaborador é ele e suas famílias. Então, por que a gente não usa essa força para trazer? Então, um exercício muito legal que a gente começou a fazer muito lá na Bayer, e que eu vejo muitas organizações fazendo também, é esse papel. Como que eu uso essa rede de 6 mil pessoas
com suas famílias para levar conteúdo para fora, né? Então, ir para um LinkedIn, ser um influenciador interno. Então, a gente tem várias empresas hoje já trabalhando também isso, de como que eu trabalho rede interna, influenciadores internos, desenvolver essas pessoas para elas irem para fora falando da nossa empresa. Nada melhor do que usar o colaborador. Então, quando a gente olha para o pilar de social media, que também a gente trabalha na nossa área aqui dentro da Craft Heinz, né, e que algumas organizações também trabalham isso junto, por que não usar essa força? Por que só contratar influenciador externo para falar em nome da empresa? Por que não usar os nossos colaboradores, né? Então, lá na Bayer a gente identificou alguns perfis que faziam sentido estar neste lugar. E tinha engajamento. E essas pessoas foram indo para fora para falar, né? Então, isso é muito legal, isso é muito rico. Isso é muito rico. São as nossas próprias pessoas levando, né, seu amor pela organização, ou seu trabalho, e usando a sua expertise também de influenciador, porque tem muita gente que tem esse papel, que gosta de produzir vídeo, conteúdo e tal, levando de maneira gostosa para fora, né? Então, por que não, né? Então, a gente traz muito essa força. Quando a gente olha para a imprensa, as pessoas querem saber o que é histórias. As pessoas gostam, elas engajam com histórias. Sim. Traz as histórias dos nossos colaboradores para explicar quem somos. Quem somos como organização. É muito mais legal eu ter um lugar de fala de uma perspectiva de um colaborador do que eu só ficar falando de mim como uma autorreferência, né? Então, é isso. Para mim, hoje, tudo isso está muito junto. Né? E como que a gente faz isso acontecer? Uma orquestra funcionando junta, né? Do interno para fora. Uma publicação sua no LinkedIn de quando você ainda estava na Kimberly-Clark. Ela dizia, eu não lembro todas as palavras agora, mas ela basicamente tentava passar a mensagem de que se você vai trabalhar em uma empresa, que você primeiro entenda se essa empresa ela está equilibrada com os seus próprios valores, né? Até para que a sua jornada lá dentro ela faça sentido, né? Isso eu imagino que até alguns anos atrás, onde a necessidade, a cabeça da pessoa era: eu preciso ter um emprego, eu vou trabalhar onde der para trabalhar. E isso não está diferente hoje. Eu acho que, né, a gente ainda tem uma quantidade de desempregados muito grandes, então realmente, tipo, apareceu o emprego, essa pessoa provavelmente vai aceitar. Tá começando a se mostrar agora, que eu tenho visto esse movimento demais no LinkedIn, de pessoas se oferecendo para algumas empresas, né? E eu não acho que eles estejam escolhendo 5 que eles olharam aleatoriamente. Não, eu imagino que eles estejam identificando aquelas empresas que eles, na cabeça deles faz sentido trabalhar lá dentro. Né? E eu acho que talvez isso amarre um pouco com o que você está falando, né? As empresas estão começando a mostrar do lado de fora o que é do lado de dentro, para que elas também olhem e falem: eu quero fazer parte disso. Isso, é isso. Eu acho que é dessa forma que as organizações se mostram, né? E atraem os talentos que ela precisa para fazer essa transformação, para fazer o trabalho ali acontecer. Hoje, a nova geração, né? A nova geração, ela tá muito plugada, não tá nessa pegada do tipo, quero só o salário e me aposentar nas organizações. Tem que fazer sentido. Ela quer trabalhar num lugar que faça sentido. Então, ou as organizações, elas também entendem que esse é o movimento, né? Para atrair essa nova geração também, ou a gente não vai, né? As organizações não vão estar conectadas com esse novo propósito das pessoas, porque é diferente, né? A geração do meu pai, ele estava ali, ele sabia que ele tinha que trabalhar. Meu pai, por exemplo, ficou 40 anos na Dupont. Trabalhou a vida inteira na Dupont. Ele começou e se aposentou na mesma organização. Isso era muito natural no passado. Agora não, as pessoas, hoje, elas ficam, se elas entendem que fazem sentido. Antes esse questionamento não era feito. Então é por isso que a gente tem que cuidar muito, né? E trazer à tona para que a gente atraia as pessoas que queiram estar com a gente, sabendo que aquilo é o que a empresa prega de valor, de cultura e tudo mais. E para a pessoa que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente agora, só para ela entender, a comunicação interna e externa conseguem andar juntas, elas tiram benefícios disso, mas eu imagino que precisa existir um cuidado muito grande também, porque uma vez que saiu de dentro e foi para fora, isso pode gerar algum tipo de
de má interpretação ou de uma Sim. imagem que não seja a que era buscada, você vê que existe essa necessidade desse cuidado também no que você vai falar do lado Sim. de dentro para que isso do lado de fora seja, não seja entendido de outra forma? Esse é o papel, né, nosso papel consultivo também, né? Entender aquilo que dá e aquilo que não dá, ler para fora, Uhum. né? E com este olhar de quem são os nossos clientes, quando a gente olha lá para a sociedade, quando a gente olha para o público que a gente quer atingir como comunicação externa. E, e isso tem que ser zelado. E esse é o papel do comunicador também, que está Sim. olhando para os dois chapéus, né? Porque às vezes, internamente, está bem resolvido para nossa cultura. Principalmente quando eu falo de diversidade e inclusão, Uhum. né? Às vezes a gente faz campanhas, a organização está num patamar já de engajamento no tema de diversidade e inclusão, que ali dentro está num ambiente seguro, aquilo tá ok para aquele público, para aquela audiência que são os nossos funcionários, que já estão numa jornada com a gente numa cultura muito já diversa e inclusiva, mas na sociedade talvez não, talvez para os meus clientes talvez não. Então, o quanto que a gente precisa zelar, porque às vezes a gente como organização, a gente fica numa bolha também, né? Sim. Dentro daquela cultura, a gente entende que aquilo tá ok. Mas quando a gente vai para a sociedade, às vezes aquilo não vai ser bem interpretado, né? Então o desafio é como a gente, mas isso também não quer dizer que a gente não vá para fora. A gente vai, tem que ir, dependendo da estratégia da organização, tem que ir mesmo. E tem que assumir esse lugar. Tem que assumir. Tem que assumir esse lugar. Mas a gente tem que zelar, porque isso pode virar uma crise, dependendo do que for abordado, dependendo do que de dentro for para fora, que gere uma interpretação diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Então Muito este é o bem. olhar consultivo, né? De estar sempre olhando, muito atento no que está acontecendo na sociedade, no que está acontecendo dentro, conectando as duas pontas. Né? Trazendo coisa do que está acontecendo no externo para o interno, porque vai engajar nossos funcionários e vai ser interessante para eles, aquela trend, aquela tendência, aquilo que está acontecendo no mercado. E o contrário é a mesma coisa. O que eu estou levando de dentro, que é muito específico da minha cultura, que quando ir para fora pode dar ruído. Parecido com isso, mas não exatamente, como publicitário, eu nunca vou esquecer o momento da Boticário, quando eles, entendendo que dentro do ambiente Boticário, aquele trabalho de diversidade, de inclusão, de conscientização, ele já estava sendo muito bem trabalhado, e um dia eles olharam e falaram, vamos começar a nos posicionar assim também na parte externa, né? E aí eles começaram a veicular comerciais de TV em datas comemorativas, trazendo famílias não tradicionais, né? Que eu não gosto desse nome, porque família é família, mas que começou a chamar a atenção de algumas pessoas e houve esse movimento de, não, a gente vai boicotar, a gente vai boicotar, a gente vai boicotar, para no fim descobrir que, na verdade, as ações da empresa mais subiram do que caíram, e eu acho isso maravilhoso, porque mostra que existe saída, né? Existe uma luz no fim do túnel. Então você olha e fala assim, cara, ao mesmo tempo que tem gente brigando, se esforçando para boicotar, tem gente se esforçando para proteger. É isso! Né? Então eu acho isso maravilhoso. Quando uma marca percebe que chegou nesse ponto, que tem gente acolhendo ela, cara, eu acho que ela olha e fala, acho que fizemos um trabalho. A Larissa lá, que tá lá daquela marca, olha e fala, acho que estamos fazendo um bom trabalho, né? Exato. Eu acho que é muito importante isso, né? Eu acho que quando você tem, por isso a importância do interno com o externo. Se você tem um discurso que ainda não está bem consolidado, olhando para a diversidade e inclusão que você trouxe aqui o exemplo, se não está bem consolidado internamente, se isso não é um assunto bem resolvido dentro da cultura, dentro da organização, se você vai para fora com posicionamento e rola alguma crise ou tem algum issue ali na hora que volta isso vira um caos. Um caos. Agora, como a Boticário que você trouxe aqui, estava muito bem resolvido, já estava muito consolidado a questão da diversidade e inclusão na cultura, na aceitação das pessoas e tudo mais. Então, já era algo que eles trabalhavam há anos. Então, quando vai para fora e tem algum hater, e tem alguma questão ali, tá todo mundo muito sólido para segurar a bronca e falar, tá tudo bem. Vai acontecer, o hater vai acontecer, sim, mas a nossa cultura aguenta, né? Então, por isso tem que estar muito fortalecido dentro para trabalhar um discurso poderoso fora. muito bom.
você deixaria qual mensagem para quem está ouvindo e assistindo a gente agora e está trabalhando a comunicação interna dentro da empresa, está trabalhando a comunicação externa dentro da empresa? O que que você acha que é mais valioso para eles entenderem agora nesse episódio que a gente possa usar como aprendizado? Acho que talvez seja sendo muito repetitiva aqui, mas, gente, vamos sair desse lugar de prestação de serviço e vamos construir, de fato, um papel consultivo, né? Trazendo a nossa recomendação daquilo que faz mais sentido para a organização. Então, parar de tirar pedido e, de fato, trazer estratégia, trazer conceito, conectar de dentro para fora, de fora para dentro. E toda essa conexão ser muito poderosa. Porque nós, profissionais de comunicação, zelamos pela reputação, dentro e fora. Então, temos que ter esse papel consultivo de parar, pensar. Às vezes a demanda vem, a gente está ali estressado com um monte de coisa para fazer, pensa e traz a melhor recomendação para a organização. A gente vai conseguir chegar nesse lugar de consultoria de comunicação e não mais prestação de serviço. Muito bom. No final de cada episódio, e infelizmente a gente está chegando no final do nosso, eu costumo trazer alguns cards que cada pessoa que passou por essa mesa aqui já escolheu o seu, e por isso esse card não está mais aqui. E cada uma dessas palavras são estrangeirismos que a gente usa no nosso dia a dia, que eu acho Ixi, a muito gente legal. fala muito, né? É o que Oh, meu um Deus. outro convidado nosso, o Bruno, falou, odeio, mas uso muito. É isso! Né? E nós temos aqui algumas palavrinhas, atrás delas tem uma pergunta completamente aleatória sobre a sua carreira. A pergunta que você acabar escolhendo vai ser uma que eu também vou responder. Tá. Nós temos aqui, para quem está ouvindo a gente, invite, meeting, deadline, skills e insight. Qual a palavra que você se identifica mais? Identifica? Bom, eu Ou vou que pegar... você escolhe? Eu vou escolher skill. Skill. Muito bem. É para ler? Vamos ler a pergunta Tô que com está aqui. medo, hein? Já aplicaram algum trote em você por ser novo no ambiente de trabalho, por voltar de férias ou qualquer outro motivo? Trote. Deixa eu Alguma pensar. brincadeirinha de escritório, alguma... Uau! Olha, eu vou trazer a história da Craft Rice, super recente aqui, que me veio à Ok. mente, né? As pessoas tendem a dizer que eu sou muito alegre, que eu sou muito expansiva, que eu sou muito... E eu cheguei já na Craft Rice com o apelido de ser a Joy da Divertidamente. Olha só. Eu não sei se isso é bom ou ruim, Ah, é bom. mas foi um, né, um apelido que eu já cheguei, até mesmo antes de chegar, e as pessoas olhando o meu LinkedIn e os comentários das pessoas, né, que a gente tem, quando a gente é dessa área, então a gente acaba conhecendo muita gente no mercado, que acaba trocando, que conhece alguém, que conhece o outro, e trouxeram esse elemento da minha alegria aí, e conectaram com a Joy do Divertidamente. Aí todos os personagens que tinham ficam me mandando figurinha. Então... Você vai chegar, Eu vai ter um até boneco brinquei, na sua mesa. eu até brinquei que eu vou comprar uma peruca da Joy azul. Azul. Eu vou um dia trabalhar de sexta-feira com ela, já para entrar na Maravilhoso. onda aí da brincadeira da Joy. Tô entendendo que é positivo, tá? Sim. Tô encarando como Imagina uma se coisa você fosse positiva. escolhida como o personagem ranzinza lá, o vermelho, tadinho. Então eu tô encarando como algo positivo, tá? Muito Mas bom. essa foi a mais recente que me passou pela cabeça agora. Olha, eu tenho duas histórias. Uma delas é um trote que aplicaram em mim, o outro foi um trote que eu apliquei, que as duas são maravilhosas. Quando eu era ainda moleque, ainda adolescente, eu fui estagiar numa gráfica. E nessa gráfica existia um setor de prova de cores. Para quem não sabe, para quem nasceu agora nos anos 2000, não vai fazer ideia do que seja isso. Ah, a gente lembra. Prova de cores era um momento que, fazendo uma revelação de um filme negativo, como se fosse a revelação de uma foto, você conseguia pegar aquele anúncio, aquela página de uma revista e etc. e ver realmente como ela ficou. E para isso usavam amônia. É amônia? Eu não lembro agora qual é o nome do produto. Não era amônia, não. É algum outro nome de um produto. E ficava dentro de uma caixinha. Essa caixa você colocava lá dentro, esse produto ficava ali atuando em cima daquele papel e as coisas começavam a aparecer. Sim. E aí alguém virou pra mim e falou assim, você pega pra mim, por favor, o que tá lá dentro da caixa, porque eu acabei de colocar, eu preciso checar aquilo lá. Mas, fica bem fundo, então você
cuidado pra você pegar. Aí eu falei, beleza, né? E aí ele falou, isso fica bem fundo, eu abri aquela caixa, enfiei a cara lá dentro e puxei. É um produto muito forte. Eu Sim. zonziei, caí no chão duro, no que eu caí sentado, todo mundo começou a rir, porque todo mundo ali Mas, sabe que gente, aquilo é ali tem que tomar perigoso. cuidado. Mas sabe como é que é trote, né? Ainda mais nos anos Mas foi um 90. trote perigoso Ainda esse. mais nos anos 90. E quando eu trabalhava numa rede de academias, eu lembro que eu tinha um líder, que é o João Riva, aliás, um abraço para o João Riva, ele também fez uma parte da minha carreira muito grande. Falaram assim, olha, quando o João chegar, fala que você deu para você, que você tá de saco cheio, que isso que ele faz é irritante e que você tá Ah, indo embora. meu Cara, esse Deus. cara chegou, eu olhei e falei, beleza, vamos lá, eu vou comprar E essa você brincadeira. aceitou? Aí, ele também é outro zoeiro, todo brincalhão, então eu cheguei e falei assim, eu preciso falar com você. Aí ele, nossa, tá tudo bem? Eu falei, não, vamos lá na garagem. Uhum. Aí eu falei, olha, pra mim deu, tá? Eu não vou mais aturar isso. Ele, isso o quê? Eu falei, olha, assim, pra mim, ou ou eu não fico mais aqui. Então, eu tô indo pegar minhas coisas agora, tô indo embora. E esse cara entrou numa pilha. Pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu, eu preciso saber, não. Começou a correr atrás de mim, me pegou pelas costas, falou, não, me explica o que tá acontecendo. E todo mundo do outro lado tinha um vidro, cascando o bico, fingindo que não tava rindo, porque, né, ele... quando eu finalmente tava com a caixa na mão, eu cheguei a pegar a caixa, Mentira. Você indo vestiu o embora, eu personagem ali. virei pra ele e falei assim, cara, é brincadeira. Esse trote foi demandado, não foi ideia minha, mas eu comprei. Ah, então Cara, agora vamos te mandar embora, ele né? ficou tão bravo. Então, um abraço, João. Você é corajoso. João que já ouviu os nossos episódios no Relaciocinando. Um abraço para você. Não foi muito bom lembrar disso. Larissa, eu quero agradecer pela sua participação. Ah, obrigada Cada pelo vez que convite. eu sento com uma pessoa aqui, a gente sai com uma riqueza de conteúdo muito grande. Não Sim, só as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, eu também estou aprendendo uma muito, troca, né? né? Quando a gente entrar, de repente, para a segunda temporada, provavelmente a gente vai se aprofundar ainda mais nesses temas que a gente hoje está olhando, que eu chamo por cima da água ainda, né? Sim, Eu acho que merece ainda mais aprofundamentos, né? Até para a gente entender um pouco mais de comportamento, um pouco mais de relacionamento e tal. sim. E não poderia ter sido uma participação melhor, tá? Eu agradeço Ah, que demais bom. pelo que você contribuiu. Você quer compartilhar suas redes sociais? Sim, quem quiser me seguir no LinkedIn, então é só me procurar por Larissa Santos Battistini. Battistini com 2 T's e tudo com I, tá? Então pode me procurar e podem me adicionar lá na rede. A rede da Larissa é concorrida, viu, gente? Então, se vocês querem realmente falar com ela, espera E um peço pouquinho. desculpas, porque Espera um às vezes pouquinho, eu porque ela recebo. não ignorou, ela simplesmente... Não, às vezes eu recebo muito inbox, assim, muito. Eu não dou conta, assim, né? Mas aos pouquinhos eu vou respondendo. Muito bem. As redes sociais do podcast são @relaciocinar no Instagram, Relaciocinar no YouTube e também no Spotify, tá? O nome do podcast é Relaciocinando, as redes são Relaciocinar, tá? Mas você vai encontrar procurando da mesma forma. Larissa, muito obrigado. Muito Eu obrigada vou a me você. despedindo aqui hoje. Esse episódio foi maravilhoso e eu espero você no próximo episódio. Fica com a gente. É isso aí.